Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo 19 a 21. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E se o Senhor colocou no meu coração compartilhar esta palavra agora, eu peço que o Senhor venha nos instruir, a começar em mim. Fala comigo, Senhor, o Teu projeto com esta palavra. Ministra a Tua igreja, Senhor. Muda realidades aqui nesta noite. Manifesta o Teu poder. Glorifica o Teu nome, Senhor. Eu sei, Deus, que eu sou limitado. Eu dependo de Ti nessa noite, nesse momento. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações. Aniquila todo dardo inflamado do maligno. E fala com cada um de nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Jesus está presente na sua casa? Jesus está presente na sua família? Qual é a evidência de que Jesus está presente na sua casa, na sua família? Quando as pessoas que convivem com você, seus vizinhos, seus familiares, pensam em você, na sua família, na sua casa, eles percebem uma família que tem um bom relacionamento. O ambiente dentro da minha casa, da sua casa, é um ambiente pacífico. Ou quem sabe, tem se tornado aquele ambiente um ringue, onde muitas lutas são travadas. E eu até entendo se enfrentamos lutas espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Mas eu tenho percebido as lutas entre marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, filhos com pais. E quando nós olhamos para algumas casas, para algumas famílias, nós não temos sinais evidentes da presença de Jesus. Nós somos muito prontos em responder. Jesus está presente na tua casa? Quase que a totalidade disse amém, está. Eu concordo que esteja. Mas eu gostaria que eu e você fôssemos chamados a uma reflexão nesta noite. Porque quando Jesus está presente em uma casa, em uma vida, em uma família, há alguns sinais evidentes. E nós vamos olhar para esse texto e nós veremos se Jesus está presente nas nossas casas ou não. Que lugar Jesus tem ocupado na sua vida, na minha vida? Às vezes eu percebo que muitos de nós temos um relacionamento muito distante com Jesus. Muito distante. Nós falamos dele como alguém distante. Não alguém com quem nós nos relacionamos a todo tempo. Qual é o lugar que Deus tem ocupado, que Jesus tem ocupado na minha casa, na sua casa? Quanto tempo na nossa casa nós temos separado para ouvir a sua instrução, o seu conselho, a sua palavra? Porque se não lermos a palavra, não temos o conselho do Senhor. E é interessante que lá em Jeremias 23, no versículo 18, fala exatamente isso. Quem esteve no seu conselho? E esta palavra, conselho, pode ser traduzida por concílio. Concílio é uma reunião onde se toma decisões
recebe esse conselho. E eu e você precisamos ver a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como nossos amigos, que nós nos sentamos com eles, abrimos o nosso coração e invocamos o conselho deles. Assim como deve ser em família, quando nós temos que tomar decisões, nós compartilhamos, analisamos as decisões, o que é melhor, o que é pró, o que é contra. Assim nós temos que sentar nesse conselho com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e abrir o nosso coração. Compartilhar dos nossos traumas, as nossas dores, as nossas dificuldades, as lutas da família. Se Ele está presente, se Ele é tão importante, quanto tempo eu e você temos conversado com Ele e nos envolvido com Ele? E aberto as nossas lágrimas, os nossos choros. Ah, pastor, eu fiz uma oração, já coloquei isso diante de Deus e não resolveu. Quantas vezes ouvi isso? Mas não investi tempo para sentir a presença do Senhor. Sabe, irmãos e irmãs, eu tenho pedido isso para Deus. Deus já me deu algumas experiências com Ele, em alguns momentos, que a presença dele realmente era quase palpável. Ontem, o pastor Claudinei falou isso e eu me reportei a alguns momentos. Mas eu acho que as nossas vidas não podem ser marcadas de momentos assim. Deveria ser sempre assim. A gente sentindo essa intensidade. Jesus está presente na minha casa, na sua casa, nas nossas vidas. Quando eu olho para esta casa em Jerusalém, onde estavam os discípulos trancados, com medo dos judeus, eu vejo um ambiente muito difícil, semelhante a algumas casas aqui. Porque toda a expectativa deles estava em Jesus. Eles caminharam com Jesus, eles viram os milagres que Jesus havia feito, eles tinham convicção que Jesus era o Messias, mas agora aquele em quem eles depositaram a sua confiança havia morrido. E eu imagino o conflito existencial, o conflito no interior daqueles homens. Caminhamos com esse homem, com o Mestre, por 3 anos e meio, e agora ele nos deixa assim. O que será de nós? Soldados romanos mataram a Jesus, vamos trancar as portas. Diz que eles estavam com medo. E é natural. Se mataram a Jesus, os seus discípulos, os seguidores, aqueles que andavam com ele, também corriam risco. Poderiam morrer. Tem muita gente no nosso meio que tem medo de dizer que Jesus é o seu Salvador, que não vive o Evangelho e tem vergonha. E Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, eu também vou negar. Irmãos, nós temos que assumir que somos crentes em Jesus. Tem muita gente com vergonha. E Jesus não tem espaço, porque a vergonha tem ocupado espaço. Quem é Jesus para mim e para você? Apenas uma história? Alguém que morreu pela humanidade? E que eu algumas vezes canto alguns louvores para Ele, e acho que porque cantei alguns louvores, Ele tem obrigação de agora me recompensar pelos louvores que eu prestei a Ele. Ele nunca saiu do trono, Ele sempre foi Deus. Mesmo enquanto esteve aqui, Ele nunca deixou de ser Deus. Está exaltado. E mesmo que eu e você façamos as nossas pirracinhas, nunca Ele vai deixar de ser Jesus e de ser Deus. Mesmo que
nós não recebêssemos nada em troca, nada. Eu e você deveríamos viver como verdadeiros adoradores, só louvando a Ele, porque se nós temos a salvação, só isso, não vamos mais para o inferno, só isso, já seria motivo de pelo resto da vida, mesmo que nós não tivéssemos nada, mesmo que Ele não nos desse nada, viver para adorá-lo. Mas nós temos vivido numa época de negócios, em que pessoas acham que Jesus é um empresário, que eu faço barganha e troca com Ele. E ai se Ele não me recompensar, né? Pelas coisinhas boas que eu fiz. Irmão, Jesus é Deus. Eu e você devemos viver em adoração. Aqueles discípulos, eles estavam num ambiente funesto, de destruição, sem perspectiva. O que será da nossa vida agora sem Jesus? Abandonamos tudo, deixamos a nossa profissão para segui-lo e agora Ele morreu. E eu imagino que muitos aqui estão assim, indecisos, sem perspectiva. O que será da minha vida? Estavam lá os discípulos com medo dos judeus. Mas de repente, Jesus chega, se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. Aquela casa, que estava o povo em agonia, em conflito, em guerra interior. Talvez algumas famílias aqui, algumas casas, estejam desse jeito. Naquela casa em Jerusalém, quando Jesus chegou, houve paz. Paz seja convosco. E sabe o que isso fala ao meu coração, ao seu coração? Que na casa que Jesus está presente, na família que Jesus está presente, há paz. E se na minha casa, na sua casa, não tem havido paz, é porque está faltando Jesus. Está faltando busca e intimidade com Jesus. E aí não tem paz. Vai ser guerra mesmo. Onde Jesus está, há paz com Ele. E sabe de uma coisa, irmãos e irmãs? Não há nada melhor do que viver em paz com Deus. Não há nada melhor. Porque a paz com Deus, a obediência a Deus, ela nos livra de muitas consequências. Você pode ler depois Deuteronômio 28, que fala das maldições decorrentes da desobediência e das bênçãos decorrentes da obediência. Quando nós estamos em obediência, nós estamos em paz. Mas quando eu não tenho uma vida de santidade, eu tenho uma vida irregular, eu tenho uma vida que negocia princípios. E a palavra diz que se nós não formos fiéis nas pequenas coisas, Deus não vai confiar as verdadeiras riquezas. Não vai. E tem gente querendo as verdadeiras riquezas, mas não tem andado em fidelidade nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Fura o sinal, compra coisa pirateada, rouba a empresa porque leva sulfite, leva caneta e muito material da empresa para casa, rouba porque não é seu, está lá para um serviço, a não ser que fosse para um trabalho, não é? É gente desonesta nas pequenas coisas e quer a paz de Cristo. Não existe nada melhor de ter paz com Cristo. Sabe por quê? Se a gente está em paz com Cristo, ainda que venha uma adversidade, ainda que venha uma luta, ainda que venha qualquer situação, você tem convicção, é Deus, Ele está fazendo, algo Deus tem nessa situação, e você fica em paz, é Deus trabalhando, eu descanso, às vezes eu choro, às vezes dói, mas quem faz o trabalho é Jesus e eu me inclino e o adoro, independente da situação adversa, porque é Ele que faz. E a palavra nos diz que a paz de Cristo supera a todo entendimento. A paz de Cristo não é necessariamente a ausência de guerra,
como alguns dicionários definem. A paz de Cristo é estar em meio à tormenta, à luta, à tribulação. Mas eu estou centrado, eu descanso em Deus, porque eu sei que Ele tem um motivo ao permitir. Supera todo o entendimento. As pessoas não estão entendendo, mas eu estou em paz. Porque estou em paz com Deus, não tem nada, eu não estou com a minha vida irregular. Mas quando eu não estou em paz com Deus, qualquer adversidade, quem vem? O diabo, como acusador. E lança um fardo que às vezes a gente não consegue carregar. E começa a nos acusar. Apocalipse diz que ele é o acusador das nossas almas. Porque é uma dívida. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades causam separação entre nós e o nosso Deus, impede que Ele nos ouça. Como direcionar uma vida sem o conselho do Senhor? A iniquidade separa. E eu não tenho paz com Deus. E sabe, a pessoa que não está em paz com Deus, ela sabe que é porque ela está na prática do pecado. E a tendência dela é nunca assumir que ela está errada. Ela transfere culpa. Transfere culpa. E às vezes lança um fardo sobre as pessoas ao lado, que quem está do lado não pode carregar. A Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Marido e mulher dentro da tua casa, no que depender de você, está tendo paz dentro da sua casa? No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Você atenua a crise ou você intensifica a crise? Os filhos que aqui estão. Você tem honrado o seu pai? A sua mãe? Talvez você vai querer argumentar comigo que o teu pai tem essa ou aquela atitude e a tua mãe também. Eu não estou falando para você concordar com a atitude errada dos teus pais. Mas você deve honrá-los simplesmente porque são os teus pais. São a autoridade espiritual sobre a sua vida, quer você queira, quer você não queira. E você deve honrar. Colocá-los em lugar de honra. E os pais que tantas vezes têm provocado a ira aos filhos? Que desafio o relacionamento entre pais e filhos. Pais, o coração do seu filho pertence a você. Você é o guardião do coração do seu filho e da sua filha. Você é responsável por proteger a sua casa. A Bíblia diz que em Cristo seria resgatado o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então a casa que Jesus está é desse jeito. O filho entende que o coração dele, dela, pertence ao pai e à mãe, e os pais entendem que o coração desse filho tem que ser pastoreado por eles. E pastorear é caminhar junto, é instruir, é procurar saber que dor é essa. É dizer: meu filho, minha filha, você está passando pelo vale, mas eu não abro mão de você. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, você vai vencer essa luta. Eu não abro mão de você. Sabe, irmãos e irmãs, tem muita gente abrindo mão dos filhos. Na casa que Jesus está, os pais não abrem mão dos filhos, não. Eu vou orar não sei quantas horas, eu vou jejuar não sei quantas horas, mas o meu filho será resgatado. Meu filho, o coração dele é meu. Eu tenho essa responsabilidade de pastorear. Sabe qual é o dia que os pais deixam de ter essa responsabilidade com os filhos? A Bíblia diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e vai se unir à sua mulher, tornando os dois uma só carne.
O dia que eles casarem, agora sim, agora eles têm, o marido pastoreia o coração da mulher, a mulher pastoreia o coração do marido, e juntos pastoreiam o coração dos filhos. Em Jesus, o coração dos pais aos filhos é restaurado, e dos filhos aos pais. Então, quando Jesus chega em uma casa, há paz, paz com Deus, paz com o próximo, e naquilo que depende de mim, eu tenho paz com o meu próximo. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas Jesus chega e diz: paz seja convosco. E diz que alegraram-se os discípulos. Irmãos e irmãs, na casa que Jesus está, até a tristeza dá pulo de alegria. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, entre as virtudes do Espírito Santo de Deus está a alegria. E quando nós recebemos a Jesus, esta casa vem ser habitada pelo Espírito Santo. Onde está Jesus, ali há alegria. E a alegria não deve ser como a alegria que o mundo oferece. Sabe por quê? No mundo é assim, tem dinheiro, tem alegria. Não tem dinheiro, não tem alegria. Não é assim o mundo aí fora? A alegria é motivada por situações. Mas a alegria que Jesus dá, ela é incondicional. E esta alegria pode e deve ser aprendida. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz: eu sei estar honrado, humilhado, em escassez, em fartura de pão. Eu tenho alegria no Senhor. Eu acho tremendo aquele relato de Atos 16 em diante. Quando Paulo e Silas estão indo para o lugar de oração, para o templo, para o momento de culto, para adorar ao Senhor. E aí, uma mulher possessa de um espírito de adivinhação, diz: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Irmãos, preste atenção, olha como o diabo é astuto. Ele quer se fazer de parceiro, não é? Olha como é astuto. E aquela mulher estava então possessa de um espírito de adivinhação. Presta atenção. Gente que vê por aí, quer ir atrás de gente que adivinha aqui e adivinha ali. Pode ser demônio, viu? Cuidado. Cuidado. Aquela mulher, ela dava grandes lucros para os seus patrões. E eu penso que aqueles patrões eram homens influentes naquele contexto. E então denunciam as autoridades. Qual é o crime que eles estavam fazendo? Pregando a salvação. Pregando que Jesus era a salvação. Diz que eles foram açoitados com varas. E depois presos. Por quê? Por pregar a salvação. Olha os tímidos aí que muitas vezes, por vergonha, não é? Não assume o papel de ministrar a salvação em Jesus. Paulo e Silas, eles vão para o cárcere, ficam presos aos troncos, e diz que eles oravam e cantavam louvores. O que eu e você estaríamos fazendo? Se eu e você fôssemos pregar o evangelho, expulsamos o demônio de uma pessoa que estava ali possessa, endemoniada, e agora nós somos presos por fazer isso. Eu imagino que, se não a totalidade de nós aqui, mas uma grande maioria, talvez dissesse: Deus, e daí? Como que fica esse negócio? Eu prego o evangelho, eu faço o que é correto, e como recompensa o Senhor permite que eu venha ser preso aqui? Que Deus é o Senhor? Olha o que é saber e ter convicção que Deus tem o controle de toda e qualquer situação. Deveria estar doendo aqueles ferimentos, irmãos. Quem sabe eles poderiam estar murmurando, reclamando. E aí, Silas, está doendo muito? Nossa, você viu onde pegou essa varada aqui? Nossa, está doendo demais. Eita, não vale a pena mesmo pregar o evangelho, né? Olha, vale a pena ser crente? Eu acho que talvez nós estaríamos assim.
Mas a pessoa que tem convicção que Deus está no controle da situação, está doendo, está difícil, ele está adorando e orando. Convicção de que Deus está no controle. Tem alguma coisa que vale mais do que a alma para Deus? Tem alguma coisa. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. O povo discutindo quem é mais rico, menos rico no mundo. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E como resultado daquela situação, tremeu o lugar. As portas se abriram. Eles foram soltos. E o carcereiro e toda a sua família creram e na mesma noite foram batizados. Uma família inteira. E crer que o Senhor está no controle é talvez não conhecer o futuro, porque Deus conhece, mas aceitar a aprovação e saber eu estou em paz com Deus e eu me alegro no Senhor. A minha alegria não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu tenho um Deus que controla todas as coisas. E o Deus que permite, Ele restaura, Ele restitui, Ele transforma. Jó, servo bom e fiel, perde tudo, Deus restaura tudo. José vai para a masmorra, sai de lá como o segundo homem mais importante naquele contexto. A casa que Jesus está, a alegria, a alegria. Jesus está presente na tua casa. Mas há ainda um terceiro sinal da presença de Jesus. Quando Jesus está presente, há paz, há alegria, mas há segurança. Porque eles estavam com medos, inseguros, de portas trancadas. Mas quando Jesus está presente, há segurança. A segurança de que se nós estamos vivendo em obediência, Ele supre, Ele abençoa. O texto lido do dízimo. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não precisa ficar perguntando o que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos beber, porque Ele é o nosso provedor, Ele é o responsável de suprir as nossas necessidades. E toda vez que eu vivo ansioso, eu estou dizendo: Senhor, eu não acredito que o Senhor pode suprir as minhas necessidades. E por isso eu tenho que lutar com a força do meu braço. Não estou falando que não tem que trabalhar não, viu gente? Porque tem gente que às vezes é folgado, mas a Bíblia fala assim, que vai ser inútil levantar de madrugada, vai ser inútil repousar tarde, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então você que tem arrumado a desculpa do trabalho para não ter tempo para Deus, pode descansar, porque se você tiver tempo para Deus, Ele vai dar. A Bíblia diz que, se preciso for, trabalhar de dia e de noite para não ser pesado para o irmão. E quem não trabalha é bom que não come, a Bíblia fala isso. Não estou encorajando ninguém a sair do trabalho e começar a orar, não. Você consegue ter tempo, não é? Você consegue ter tempo. Faça os cálculos. Quantas horas nós temos por semana? Quantas horas você trabalha por semana? Abate. Digamos que você gaste 1 hora por semana para almoçar. Diminui do valor total. Digamos que você gaste 1 hora no trânsito. Olha, trabalhou, comeu. Você vai ver, vai sobrar umas 50 e poucas horas por semana. Sabe por que não tem tempo para Deus? Porque tem ficado na internet e na televisão, em média 4 horas por dia. 4 horas por dia. Fica 4 horas orando para você ver qual é a diferença na minha vida e na sua vida. Não é? Quando Jesus está na minha vida, na minha casa, na minha família, eu tenho segurança que Ele vai suprir. Eu tenho segurança que Ele está no controle. E eu tenho mais que isso. Eu tenho segurança da vida eterna. Se os meus dias acabarem aqui, eu não vou para o inferno, eu vou para junto de Jesus.
E onde Jesus estiver, ali é céu para mim. Ali é céu para mim. Então, na casa que Jesus está, tem paz, tem alegria e tem segurança. Segurança que Ele é o meu protetor, que Ele é o guarda de Israel, que não cochila, não dormita, como diz a palavra, o guarda de Israel. A segurança da vida eterna. Jesus está presente na sua casa? Se Jesus está presente, há paz, alegria, segurança, mas há aqui uma verdadeira paixão missionária, uma consciência do envio. Eu estou ficando muito triste com algumas situações, irmãos e irmãs. Nós estamos com um novo desafio que todo líder de célula deve ter um líder em treinamento. Algumas células da minha rede, as pessoas falaram comigo, pastor, ninguém quer ser líder em treinamento. Algumas poucas células. Eu não tenho. Eu fico me questionando se Jesus está nessa casa mesmo. Porque a casa onde Jesus está, não tem idolatria, irmãos e irmãs. Essa casa é aberta para ser uma célula, uma agência, para que o povo possa estudar a palavra ali. Tem gente que fala, eu não adoro uma estátua, mas tem feito do sofá, do tapete da casa, o seu ídolo. E está se prostrando, por causa do meu ídolo, eu não posso abrir a minha casa. E aí condenamos as pessoas que adoram as estátuas. E somos tão idólatras quanto eles. Porque na nossa casa não pode. Eu não tenho tempo, porque eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Então tá, cultiva esse ídolo então. Jesus disse, paz seja convosco outra vez. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Meus irmãos, sabe como que nós cremos? Nós cremos que em cada casa deve ter uma célula, porque onde Jesus está, há consciência missionária. Então, se Jesus está ali, o povo evangeliza, o povo ganha. Ou então, essas vidas não estão permanecendo em Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que permanece na videira, que é Jesus, dá muito fruto. E se não está dando fruto, é porque não está permanecendo na videira. Quem está na videira dá muito fruto, é o que diz a palavra. Então, está precisando vínculo com a videira. Sabe que discípulo de Jesus, quando a gente lança um desafio, eu acho, irmãos e irmãs, que nós deveríamos brigar, no bom sentido da palavra aqui. Não, eu quero ser um líder, sim. Porque a Bíblia diz assim, ai dos tímidos no último dia, ai dos covardes nos últimos dias. Então eu penso que tinha que ser até uma coisa espontânea. A hora que o líder fala assim, tem alguém que quer aqui ser meu líder em treinamento? Eu acho, não, pode contar comigo. Eu acho que tinha que ser natural para a casa que tem Jesus. E eu desafio você, líder. Se você está tendo dificuldade de levantar um líder em treinamento, jejua, ora. Fala, Deus, incomoda esse coração. Não dá paz enquanto não assumir o compromisso contigo. Enquanto não experimentar. Porque, irmãos e irmãs, eu tenho feito essa oração aqui no nosso tempo de oração com os pastores. Toda manhã eu falo, Deus, dá vidas. Desperta, incomoda. E alguns eu tenho citado o nome ao Senhor. E eu sei que o Espírito Santo vai incomodar essa pessoa enquanto não estiver dentro do projeto de Deus. Porque Ele enviou todos os seus discípulos. Assim como o Pai me enviou para vir aqui salvar vocês, estar com vocês, eu estou enviando vocês também. Essa ordem para os discípulos dele de todos os tempos.
todos os tempos. Jesus está presente na sua casa. Jesus está presente na minha casa. Que lugar Ele tem ocupado na minha vida e na sua vida? Irmãos e irmãs, eu não quero lançar um fardo aqui. Eu quero profetizar e declarar que a sua casa é um lugar de paz, é lugar de oração, é lugar de reconciliação, é lugar de transformação, é um ambiente alegre, que todos que chegam são influenciados pela alegria do Espírito. Lá todo mundo tem segurança da vida eterna, tem segurança que o Senhor é provedor. Lá todo mundo sente prazer em compartilhar a palavra, em proclamar o Evangelho que nos tirou das trevas para a luz. Lá todo mundo vive em obediência, lá o povo busca intimidade com o Senhor. Lá vivem vidas transformadas, longe de todos os lares aqui, as drogas, a separação, a crise financeira. Em nome de Jesus, que a paz de Cristo encontre lugar no seu coração, na sua vida, na vida da sua família. A sua casa vai ser uma casa diferente hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar todos a se colocarem em pé. Espírito Santo, continue a ministrar essa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Continue a manifestar o teu poder, Senhor, em nome de Jesus.